Um mês com Maria. Sexto dia. O inferno. Quando perguntaram a São Jerônimo por que se retirou para uma gruta de Belém e viver como um eremita penitente, ele respondeu: Me condenei a esta prisão porque temo o inferno. Um gigante de doutrina e santidade como ele temia o inferno. Nós, sem doutrina e santidade, nem nos preocupamos, nem queremos pensar no inferno. E assim demonstramos o que somos: pobres inconscientes. São Paulo, raptado ao terceiro céu, carregado de méritos, temia de poder danar-se. Nós, com uma superficialidade que amedronta, cremos evitar o inferno sem méritos nem temores. Aliás, chegamos até a recomendar de não se falar nunca do inferno, porque impressiona, não nos importando o fato que Jesus, no Evangelho, falou do inferno não só uma vez, mas 18 vezes. Como sempre, covarde que somos, gostamos muito de discursos alegres e doces, de cristianismo fácil, efeitos de falsos aleluias e hosanas. Fora daqui, malditos! Esta é a terrificante condenação dos que morrem em pecado mortal. Estes irão ao eterno suplício. Irão, ou seja, só vai ao inferno quem quiser ir. Deus nos cria a todos para o paraíso e nos dá os meios para lá chegar, mas nos deixa livres para aceitar ou não. O homem que recusa, então sabe perder o paraíso e escolher o inferno. Ele quer isso livremente. Não se pode não dar razão a Deus, porque respeita a liberdade do homem. Mas qual loucura renunciar a Deus, perder o paraíso, cair naquele abismo de horrores que é a moradia dos demônios. A visão de Deus, a união a Jesus e a Nossa Senhora, a companhia dos anjos e dos santos. A perda destes bens infinitos constitui a pena de dano dos danados, ou seja, a pena mais horrível e pavorosa que possamos conceber. Pelo resto, se é verdade que com o pecado mortal crucificamos Jesus em seu próprio coração, de qual suplício não será digno aquele que terá pisado o Filho de Deus? No fogo eterno. No inferno existe também a pena do sentido, ou seja, o fogo eterno, que põe aos danados como vítimas dos tormentos de um fogo ardente. A geena é a figura mais expressiva que Jesus usou para figurar o inferno. A geena é um profundo vale sobre um dos lados de Jerusalém. Nessa se jogavam todas as sujeiras da cidade e eram queimadas em um fogo perene. O inferno é um depósito de lixo do céu e da terra. Nesse se recolhem todos os anjos rebeldes e todos os homens imundos, perversos e corrompidos, mortos em pecado mortal. Todos queimarão com fogo inextinguível, odiosos a Deus pela eternidade. Na verdade, é coisa tremenda cair nas mãos de Deus. Mas não se poderá, talvez, dizer que seja proporcional a pena eterna
para as culpas do homem? Não, porque como a recompensa está ao mérito, assim a pena está a culpa. Às boas ações corresponde o paraíso eterno. Às más ações correspondem o inferno eterno. O rico homem que durante a vida tinha pensado somente nos suntuosos banquetes, nos quais pensava só em se divertir, e o pobre Lázaro, que tinha suportado em paz as próprias desventuras, deixando que até os cachorros lhe lambessem as feridas, nos fazem compreender muito bem a diversa sorte eterna que tocará aos homens maus e bons. Muitos se perdem. Em Fátima, a Imaculada mostrou o inferno aos 3 pastores, e Lúcia descreveu aquela visão como melhor podia com essas palavras. Vimos como em um mar de fogo emergidos os demônios e as almas, quase como que carvões transparentes e pretos, queimados em forma humana, flutuando no incêndio, alçado de fumos e cadentes de cada lado, como faísca de grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que aterrorizavam e faziam desmaiar de medo. Viram? Disse Nossa Senhora. O inferno onde vão as almas dos pobres pecadores? Para o salvar, o Senhor quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Reflitamos seriamente sobre essas palavras de Nossa Senhora e liguemo-nos fortemente ao seu coração imaculado e tenhamos bem radicados em nós o empenho de viver sempre na graça de Deus, prontos em tudo sofrer para não cometer pecado mortal. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temais, pois, aquele que pode fazer perder a alma e o corpo na geena. Se os homens pensassem seriamente nestas palavras de Jesus, quem seria condenado? Como morre um danado? São Clemente Hofbauer, apóstolo de Viena, foi visitar o moribundo não crente e foi recebido com insultos. Vai para o diabo, frade, vais embora. Antes, quero ver como morre um danado, disse o frade. Com essas palavras, o moribundo pôs-se a pensar e ficou mudo. São Clemente invoca Maria com a dor. Logo depois, o moribundo chora e exclama: Padre, perdoai-me. Aproximai-vos. Confessa-se em lágrimas e morre invocando Maria, refúgio dos pecadores. A misericórdia de Maria salva um grande número de infelizes que, segundo as leis da divina justiça, iriam ser danados. Confiemos nela, então, com toda a confiança. Votos. Repetir a miúde: minha mãe, confiança minha. Oferecer o dia pelos pecadores moribundos. Ler e meditar a parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro.